Olá, bem-vindos ao canal Biologia em 3. Nós somos 3 irmãos biólogos e a gente vai mostrar para vocês que biologia pode ser fácil e divertido de aprender. Biologia em 3, 2, 1. Hoje nós vamos falar um pouco sobre organismos geneticamente modificados, os famosos OGM, ou também chamados de transgênicos. Mas será que a gente pode dizer que OGM e transgênico são a mesma coisa? Bom, não necessariamente. O que nós podemos dizer é que todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Mas como assim? Espera aí que a gente já vai entender. Então, antes de a gente determinar as diferenças entre o que é um OGM e um transgênico, vamos entender o que é considerado um organismo geneticamente modificado de acordo com a Lei de Biossegurança número 11.105, que foi sancionada no dia 24 de março de 2005. Então, de acordo com essa lei, é considerado o organismo geneticamente modificado todo o organismo que teve seu material genético, seja ele DNA ou RNA, modificado por técnicas de engenharia genética. Existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas para a obtenção de OGMs, como, por exemplo, transformação via agrobactério ou via biobalística, microinjeção, dentre tantas outras. A mais recente, que vem sendo muito difundida, é a técnica de CRISPR, mas o objetivo desse vídeo não é abordar as técnicas utilizadas para a obtenção de OGMs, ok? Esse pode ser um assunto para um próximo vídeo. Então, independente da técnica utilizada para a obtenção de um OGM, os OGMs podem ser classificados basicamente em dois tipos. O primeiro é o tipo cisgênico, que é um organismo que foi geneticamente modificado por meio de técnicas de engenharia genética e cujos genes ou fragmentos de DNA utilizados nessa alteração são de espécies intimamente relacionadas, ou a mesma espécie, ou espécies tão relacionadas que possibilitem o cruzamento natural entre essas espécies. Um exemplo muito conhecido de um OGM do tipo cisgênico é a batata OGM, que é cultivada comercialmente, que possui resistência contra um patógeno muito conhecido que causa grandes prejuízos aos produtores de batata. Esse patógeno é um oomiceto, é parecido com um fungo, ele é chamado de Phytophthora infestans e ele causa a queima da batata. Então, o que os cientistas descobriram? Analisando o genoma da batata selvagem, eles descobriram que na batata selvagem, que não é a cultivada, existia um fragmento, ou seja, uma sequência gênica ali naquele DNA, que conferia resistência a esse patógeno. Então, através de técnicas de engenharia genética, eles fizeram uma cópia deste fragmento, desse pedaço de gene, e inseriram esse gene de resistência no genoma dessa batata geneticamente modificada que é cultivada comercialmente. Então, eles obtiveram uma batata que tem todas as características agronômicas desejáveis para o produtor e que agora também contém o gene de resistência a esse patógeno que causa grandes perdas. O segundo tipo de organismo geneticamente modificado são os transgênicos. Tá? Qual é a diferença entre um transgênico e um cisgênico? Então, no transgênico, o gene ou o fragmento de DNA que foi inserido ou modificado, ele é proveniente de uma outra espécie completamente distinta, ou seja, a espécie que vai receber a sequência, a espécie que está doando a sequência desse gene, elas não se cruzam naturalmente, então são espécies que não são relacionadas, ok? Um exemplo também muito conhecido de um OGM transgênico é o chamado milho BT. Esse evento BT ele também está presente em outras culturas, como soja, algodão, enfim.
Por que ele é chamado de um evento transgênico? Porque no caso do milho, no caso do evento BT, esse nome BT vem da bactéria Bacillus thuringiensis. O gene inserido no genoma do milho é proveniente dessa bactéria. Os cientistas perceberam que essa bactéria, normalmente na natureza, possui um gene que codifica uma enzima que quando essa enzima entra em contato com o sistema digestivo de alguns insetos, ela atua como se ela fosse um inseticida natural. Então ela mata a lagarta de algumas espécies de insetos. Então os cientistas fizeram uma cópia desse gene, inseriram no genoma do milho e naturalmente, conforme o milho expressa algumas de suas proteínas, ele também expressa essa proteína, essa enzima codificada por essa sequência gênica. Então, quando a lagarta de algumas espécies de insetos que atacam a lavoura do milho vão lá se alimentar da folha do milho, de algumas outras estruturas da planta, elas acabam automaticamente ingerindo essa enzima e essa enzima acaba, então, funcionando como um inseticida natural contra essas lagartas. Então, essas lagartas morrem, não completam a fase adulta de desenvolvimento do inseto, controlando assim a população desses insetos praga nas lavouras, nesse caso na lavoura do milho. Existem muitas questões acerca dos possíveis benefícios e malefícios decorrentes da utilização de eventos OGM, sejam eles cisgênicos ou transgênicos, como por exemplo, será que o produto do gene que foi incorporado nessa cultura, ele pode causar algum dano à saúde humana, a espécies animais, vegetais ou mesmo a micro-organismos? Será que ele pode contaminar o solo ou reservas naturais de água? Será que esse gene pode ser transferido verticalmente, ou seja, para outros indivíduos da mesma espécie, ou ainda horizontalmente, através de cruzamentos com espécies relacionadas, com espécies selvagens? Será que existe esse risco? Bom, aqui no Brasil, independente se o evento for um cisgênico ou um transgênico, ele será submetido às mesmas avaliações através da CTN-Bio. A gente vai falar um pouquinho agora do que é a CTN-Bio. Então, vamos falar um pouquinho da regulamentação dos OGMs no Brasil. Então, independente se o OGM é um cisgênico ou se ele é um transgênico, ele vai estar submetido a avaliações pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a chamada CTN-Bio, que é uma instância colegiada e multidisciplinar. A gente vai falar um pouquinho depois sobre os principais representantes que compõem essa comissão técnica. E ela também foi criada lá naquela lei 11.105, que foi criada lá em 2005. Qual que é a finalidade dessa comissão técnica? Então, ela presta apoio técnico e consultivo e assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa aos OGMs. Além disso, ela também atua no estabelecimento das normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para todas as atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGMs derivados. Então, a CTN-Bio, ela não é só responsável por determinar quais os parâmetros são necessários para um OGM ser liberado comercialmente. Ela também atua determinando os parâmetros que vão ser utilizados para a fiscalização desse OGM após a liberação comercial. Porque existem regras e leis que devem ser seguidas para armazenagem, para transporte, para descarte desses organismos, exatamente para evitar qualquer possível tipo de contaminação, tanto das espécies nativas quanto de outros produtos que estão sendo comercializados, ok? Como é, então, a composição da CTN-Bio, tá? Então,
Basicamente, nós temos todos esses representantes. Nós temos o que nós chamamos de componentes, né, ou participantes de notório saber, que são os especialistas que estudaram longos anos, geralmente com doutorado, tá? Mestrado, doutorado, e muita experiência nessas áreas de saúde humana, saúde animal, vegetal, meio ambiente. Aqui, ó, nos representantes de notório saber, são 3 representantes de cada uma dessas áreas. Esse mais 3 na frente e o mais 1 que a gente está vendo na tabela são suplentes, tá? Então, quando esses representantes, esses especialistas não podem comparecer, os suplentes são convocados. Nós temos representantes dos diversos tipos de ministério: Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores, Biotecnologia, Agricultura Familiar, Defesa do Consumidor. Então, a gente pode ver, como foi dito anteriormente, que é uma comissão multidisciplinar, ou seja, a gente tem representantes de vários setores de ciência, economia, política, exatamente para garantir que todos os aspectos vão ser levados em conta antes de deferir ou não a liberação comercial de um OGM. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.